Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Glória a Deus. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Glória a Deus. Parabéns aos Gideões Missionários da Última Hora pelos seus 30 anos de existência, de festa. A festa está linda, está espiritual, os crentes estão com fome de Deus, os pregadores estão ligados no trono da graça, está caindo o óleo do céu sobre a nossa vida, e só não recebe quem não quer. Aliás, só não recebe aqueles crentes que são parecidos com girafa, né? Pescoço inclinado para cima, cabeça só come coisas daquilo que está lá em cima. Mas para essa festa Jesus só mandou comida para ovelha. E a ovelha que quiser comer vai ter que inclinar diante do Senhor e comer do pasto verdejante que Ele tem para dar. Quem está com fome e sede da justiça do Senhor aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus nesse lugar aqui. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Cisino, pela vida do pastor Reuel Bernardino, que são os guerreiros, os atalaias que Deus levantou nessa nação brasileira para erguer a bandeira do Evangelho nas questões de obra missionária. Não há um trabalho de obra missionária como esse ao redor do planeta Terra. Então você está sendo privilegiado aqui nesse lugar. Queria aqui também agradecer a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, que é uma criatura única e ímpar, né? As pessoas têm vindo congregar aqui no pavilhão, pastor Marco Aurélio, pela sua disposição. Você transmite alegria. Irmã Adriana, o que a senhora coloca na comida desse homem? Queria saber o que tem na comida, na bebida dele, porque ele é elétrico, né? Marco, você é um amigo de anos. Qualquer coisa que eu falar a mais aqui, eu vou estar rasgando cedo. Mas eu vou contar para esse povo um fato que aconteceu na semana retrasada, que eu fiquei com ciúmes. Mas é um ciúme santo. Eu sou parlamentar, sou deputado federal, e para falar com a presidente eu tenho que fazer um pedido 2 anos antes. Não é que o Marco Aurélio foi lá no palácio e não sei de que jeito a presidente parou tudo que estava fazendo para receber ele. A presidente da república, a única presidente mulher eleita na República Federativa do Brasil, parou os afazeres, saiu de dentro da sala dela, abraçou, tirou foto, deu um beijo nele, e o Marco ainda profetizou para ela dizendo: essa nação pertence ao Senhor Jesus. Então eu queria por isso pedir a vocês uma linda salva de palmas pela alegria e pela fantástica atitude do pastor Marco Aurélio. Você é único. Adriana, Deus abençoe vocês. Está escrito, né, pastor Evandro Amorim? Está escrito que nem os loucos errarão caminho, né? Está aqui o exemplo de um deles, né? Pastor Marco Aurélio. Glória a Deus, ele é uma alegria, né, irmãos? Dá até vontade de olhar para ele e falar assim: pastor Marco Aurélio, o Senhor é um presente de Deus para nós. Tudo isso só para uma coisa. Pergunte para quê, igreja? Para a nossa alegria. Eu ia cantar, mas ia sair desafinado. Foi melhor desse jeito, né? É melhor ficar quieto aqui. Queridos, antes de falar o que Deus colocou no meu coração, eu queria aqui, com muita alegria, fazer a divulgação de um material que está sendo lançado aqui nos Gideões Missionários da Última Hora, que é a Bíblia Cronos, de Nelson. O pastor Alderi Nelson de Carvalho, para mim, é uma das maiores cabeças pensantes da teologia moderna. Eu estudei teologia com ele, fiz o mestrado de teologia com ele, foi meu reitor. Ele não é normal, ele vê coisas que nós não vemos, e ele interpreta a Bíblia de um ponto de vista que nós não interpretamos. E ele está lançando aqui essa Bíblia, que é a Bíblia para quem é pregador ou quer ser pregador. É uma Bíblia em ordem cronológica. Então é uma Bíblia como a Bíblia foi escrita. Não sei se você sabia, os livros que estão na nossa Bíblia não estão em ordem cronológica. Tem livros que foram escritos 200 anos antes, e eles estão primeiro do que os outros que foram escritos de ordem mais certa. E a Bíblia não é apenas em ordem cronológica, ela é detalhada. Olha, isso aqui dá até para expulsar demônio. São 2 quilos de papel. Se você bater na cabeça de um endemoniado, não sobra nada. Nem o demônio, acho que vai até a alma do endemoniado embora, né? Essa Bíblia está aqui no Mega... Não, calma, onde é que está aqui o negócio?
Onde é que está? Na loja do Mega Vigilhão Revolution. Meu Deus do céu. Em frente ao Hotel Arco do Sol, né? Hotel Arco do Sol. Quantas Bíblias vieram? 150 Bíblias apenas. Ela custa R$215. Faz até em quantas vezes? Até em 3 vezes no cartão. Aceita a sogra da gente no negócio? Pronto, se você quiser desfazer da sogra, ele diz que aceita a sogra no negócio, né? Então está aqui a Bíblia Cronos, vale a pena. De frente ao Hotel Arco do Sol. Quando você tiver um intervalo, um tempinho, vale a pena. É um material único para quem é e gosta de estudar a Bíblia Sagrada. Mostrar a Bíblia aqui para a câmera, para colocar ali no telão. Olha a Bíblia aí. The Bible Chronos de Nelson. E ele botou o nome em inglês ainda, Bible Chronos, né? É a Bíblia cronológica de Nelson. Vale a pena ter para aqueles que são teólogos e amam a palavra. Posso ouvir um amém por isso? Posso convidar vocês a estarem de pé para lermos um texto da Bíblia? Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora. No Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. O capítulo é o de número 8. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. E o versículo é o de número 43. Um pouquinho de agudo aqui em cima. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ninguém pede socorro, mas não para de mexer na Bíblia, né? Isso não pode, isso é mentira. Quem mente é filho do cão com a pomba gira junto, né? Está escrito assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E quem crê nesse texto, diga glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aproveita porque ainda dá tempo. Agora aperta a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos esta noite. E nós entendemos que daqui a alguns minutos e o pavilhão aqui dos Gideões ficará pequeno para o tamanho da avalanche da sua glória que vai cair sobre este lugar. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes neste lugar começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas deste dia, hoje não voltam se arrastando para casa, Senhor. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar nesta noite, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e pura adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é lindo, maravilhoso, majestoso. E se alguém puder somar a esta salva de palmas um grito de glória a Deus, o céu descerá sobre nós. Queridos, eu não sou o pregador oficial da noite. Daqui a pouco está chegando aí o pastor Abílio Santana, e com certeza estará trazendo uma revelação do céu sobre nós.
E os dois ambientes estão bem servidos. Lá no ginásio está o pastor Júnior de Souza. Aqui é um restaurante que você tem condições de escolher a comida que você vai comer. Pastor Napoleão Falcão adentrando o recinto com a sua muito bela e digna esposa, irmã Virgínia, Deus abençoe. Aliás, quem tem amigos tem, né? Está aqui o pastor Samuel também. Pastor Samuel, cadê o cabelo, pastor Samuel? Eu conheci o senhor quando o senhor tinha mais cabelo. Naquela época o senhor gostava de mim, né? Agora já se foi, mas não tem problema. Só para não perdermos o rumo, posso ouvir mais um grito de glória a Deus aqui? O texto que o Senhor me deu para a nossa meditação rápida nesta noite está escrito no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é conhecido pelos teólogos como o Evangelho perfeito, porque o médico que o escreve, escreve com riquezas de detalhes. O homem que o escreve nunca andou ao lado de Jesus, mas pelo que ele escreve parece que era amigo íntimo do Espírito que havia em Jesus de Nazaré. Na vida de Lucas eu entendo que mesmo não tendo andado ao lado do mestre, mesmo não tendo conhecido o mestre, é possível ser íntimo do mestre. Aliás, eu tenho um exemplo disso aqui dentro deste ginásio. Os que estão aqui, possivelmente ninguém nunca viu Jesus, salvo aqueles que já foram arrebatados e tiveram o privilégio de contemplar a face adorada do mestre. Os que estão aqui na minha frente, na minha retaguarda, possivelmente nunca tiveram um contato imediato de primeiro grau com Jesus. Todavia, nem por ter estado ao lado dele, ou por não ter estado ao lado dele, isso não mudou o seu estilo de vida, pelo menos não na adoração. Os que estão aqui sabem que a presença dele é real, e que ele é vivo, e que ele está entre nós, e que a qualquer dia desse uma trombeta vai tocar no céu. E quando essa trombeta tocar, aqueles que estiverem preparados, subiremos para estar com ele. Aliás, se a trombeta tocar daqui 5 minutos, e aqui dentro deste pavilhão só 2 crentes subirem, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. De verdade, você tem certeza disso? Eu estou perguntando porque tem umas pessoas aqui dentro que só Jesus. O irmão não para de mascar o chiclete, o outro não para de ficar mexendo no celular, o outro não para de descruzar o braço. Tem uns me olhando com a cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Então os crentes do arrebatamento, por favor, honre a presença do Cristo que está aqui dentro, e dá só mais um grito de glória para acordar quem estiver lá no ginásio. Lucas está narrando aqui uma história linda, que é a história da mulher do fluxo de sangue, que eu particularmente, quando entrar pelas pairagens do céu, quando estiver do outro lado do Elísios, eu quero encontrar esta mulher e dar um abraço nela. E já já vocês vão entender o motivo. Ela para nós é uma ilustre anônima, desconhecida dentro da Bíblia Sagrada. O escritor não teve nem um pouco de desejo, ou talvez foi privado de conhecimentos para deixar para nós o nome dela. Também pudera. O que esta mulher sofria era algo que trazia sobre ela o peso de uma angústia, de revolta, pelo tamanho da humilhação pela qual ela foi exposta. Eu sei que essa história é contada de crente para crente, de filhos entre filhos, de irmãos entre irmãos, de escola dominical, e desde os auros tempos em que pregávamos nos cultos ao ar livre, o toque desta mulher ficou impressionado para nós através da história. O toque dela trouxe sobre ela o milagre e a salvação. Mas o que poucos sabem, o que poucos têm conhecimento na vida desta mulher, é o que de fato ela passou. Quando nós lemos a história dela e entendemos que ela já adulta, gasta tudo que tem com sua família e não se vê livre jamais desta moléstia, já toca o nosso coração. Mas quando você se aprofunda na história dela, como eu fiz, é impossível não derramar lágrimas. Imagine vocês que a tradição do povo oriental, entre eles os hebreus, acerca da mulher, acerca da figura feminina, era muito hostil. Uma mulher no Velho Testamento, uma mulher no Oriente Médio, uma mulher que vivia nos tempos de Cristo, há 2000 anos atrás, elas eram destratadas pela sociedade. O valor de uma mulher equivalia à sua condição de gerar filhos ou não gerar filhos. Imagine, se a senhora tivesse o seu ventre fértil, você teria um peso diante da sociedade. Se o seu ventre fosse podre e não pudesse dar à luz, você não tinha valor algum diante da sociedade. Outro sim, não bastava ter o ventre puro, não bastava ter o ventre fértil, porque o seu esposo esperaria com certeza que você desse à luz a um varão, a um menino, porque naquele tempo,
pela ausência da presença do Messias no coração deles, eles imaginavam que toda mulher judia correria o risco de dar à luz ao Messias, aquele que viria salvar o povo. Então todos os pais queriam que suas mulheres dessem luz a meninos e não a meninas. Então a aflição do sexo feminino era pesada demais. Ou seja, não bastava ela não dar filhos, se ela desse filhos e desse uma filha mulher, traria constrangimento sobre a casa. Aqueles que conhecem o livro de Levítico do Velho Testamento devem se lembrar que quando uma mulher dava à luz a um menino, o seu período de pureza ou de impureza era gestado em apenas 8 dias. Lembra de Jesus quando foi apresentado no templo? Depois de 8 dias de nascido, foi apresentado no santuário. Isso não acontecia com as meninas. Toda vez que uma mulher engravidava de uma menina e a menina nascia, o período de impureza para a mulher não era de 8 dias como era para o caso de um menino, eram de 40 dias. E nesse período de 40 dias, o pai passava todos os dias indo ao santuário, ao altar de Deus, pedindo perdão pelo pecado que ele havia cometido por ter a mulher gerado um filho para ele. E não se assuste, mas essas coisas acontecem até os dias de hoje em Israel, com os judeus ortodoxos, aqueles que usam aquele cabelinho trançado aqui no canto da sua orelha, que usam roupas escuras. Quando a sua mulher dá à luz uma menina, ele passa um período separado da esposa, indo ao santuário, pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido. Então, comece agora a prestar atenção no que eu estou dizendo. Naquele período antigo, as mulheres sofriam por demais, e mais ainda, havia uma cultura entre eles. Talvez o que eu vou falar aqui vai causar desconcerto em alguns, talvez alguns vão até se escandalizar, mas estou embasado na palavra, isso me dá segurança. Todas as vezes que uma mulher judia entrava no seu ciclo menstrual, todas as vezes que uma mulher judia deixava a sua infância e entrava na fase daquilo que chamamos de puberdade, quando a menina deixava de ser menina e tornava-se mulher, a primeira coisa que a mãe fazia quando tomava conhecimento era avisar o marido. E ao avisar o marido, mãe e filha arrumavam suas malas e começavam a preparar uma pequena viagem. Eu disse que começavam a preparar o quê? Não ouvi? Pergunte para mim para onde? Vamos caminhar que eu vou te levar até lá. Todas as vezes que a menina entrava no seu ciclo menstrual, para os hebreus e para o povo do Oriente Médio, era um ato de imundície. Para eles, uma mulher que liberava o sangue na época da sua fertilidade, para eles era algo hostil, era algo pecaminoso e violento aos olhos. A cama da menina tinha que ser completamente desmontada e as roupas queimadas. Uma vez que as suas malas estão prontas, a mãe toma a menina, que pega com o pai e atravessa um bairro. Quando as pessoas veem uma menina, que agora é apenas menina, tornando-se mulher, com as suas malinhas nas costas, uma trouxa sobre as costas, a mãe e o pai vão à frente avisando: nossa filha está impura. E quando atravessam um bairro, entram pelo centro da cidade, anunciam a todos que por onde passam: nossa filha está impura. E as pessoas vão se afastando, até que vão até a muralha. Aqueles que conhecem a Bíblia devem se lembrar que todas as cidades do mundo antigo, elas eram cercadas por muralhas. E quando esta muralha ali existia, havia do lado de fora da muralha um outro mundo. Um mundo ruim, um mundo hostil, um mundo onde somente pessoas ignoradas pela sociedade podiam habitar. Esse mundo, esse pequeno lugar, era chamado de Vale dos Rejeitados. Qual é o nome do vale, igreja? Acotovele o seu irmão, diga: Vale dos Rejeitados. Preste atenção, respirando e dando glória a Deus. Porque nesse momento, quando a mãe e o pai tomam a menina pela mão e atravessam o bairro, a cidade toda, e atravessam o portão para ir ao Vale dos Rejeitados, encontram no Vale dos Rejeitados lugares onde eram colocados os leprosos, os cegos, os paralíticos, e havia um lugar, uma espécie de casa, onde uma mulher, uma espécie de madre superiora, recebia as meninas que estavam com seu primeiro ciclo menstrual. As meninas ficavam do lado de fora até o estágio da purificação, que todos nós do século 21 entendemos que vai de 5 a 6 dias. É o ciclo natural da vida da mulher. Outro sim, possivelmente esta menina que aqui está contando agora a sua história em forma de mulher, ela tinha apenas 12 anos quando foi arrancada de casa, porque aos 12 anos daquele período uma mulher entrava no seu ciclo menstrual. Imagine vocês, essa menina da minha história saiu de casa como menina, saiu de casa como uma pré-adolescente,
saiu de casa como alguém que está se tornando mulher, com 12 anos de idade, atravessa o bairro onde todos sabem da sua impureza, atravessa o centro da cidade onde todos sabem da sua impureza, atravessa o portão e é entregue na mão de uma mulher que vai cuidar dela. Mas há uma esperança. A mulher e a mãe dizem à menina: fique calma, a sua mãe passou por isso, a sua avó passou por isso, a sua bisavó passou por isso. Se traçássemos a árvore genealógica dela, todas as mulheres da família passaram por isso. Então aqui do lado de fora, você vai passar apenas um período de purificação, 5 ou 6 dias no máximo, e a mamãe vem te buscar. Por mais tristeza que a menina tenha sentido, por mais angústia que ela tenha sentido, havia dentro dela uma esperança: minha família vai vir me buscar. Mas 5 dias depois, quando a mãe atravessa o bairro e o centro e vai até o Vale dos Rejeitados, ela ouve tristemente da boca daquela madre que vem a ela dizendo: sua filha não pode sair daqui ainda, porque o ciclo menstrual dela não cessou. A mãe olha para a menina que deve estar chorando e diz: a mamãe volta amanhã, fique tranquilo. É sabido na nossa vizinhança, é sabido na nossa família que algumas mulheres têm o seu ciclo menstrual desregulado. Então a mãe volta no 6º dia, mas no 6º dia a menina ainda está com um fluxo de sangue. A mãe volta no 7º dia, no 10º, 1 mês, 2, 3, 6 meses depois, aquilo já não é normal. E é nesse período, quando ela ainda é uma criança, que o pai e a mãe fazem aquilo que qualquer pai e mãe faz pelo filho, quando vê que o filho tem uma doença, e algum médico em algum lugar do mundo que anuncie que pode curá-la faz. Pai e mãe vende o que tem, vende o que não tem, abrem mão da sua própria vida, abrem mão do seu conforto pela existência do seu filho, e sempre se embasando naquilo. Dinheiro a gente consegue de novo, e a vida só se vive uma vez. Só que o que vem pela frente é horrível, chega a machucar o coração de quem conta a história, e eu acredito que o coração de quem ouve também. Esta menina, ela passa 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou apressar, 12 anos, 12 longos anos, longe da mãe, longe do pai, longe da sua casa, longe da sua cama, longe das suas amigas da infância, longe dos seus vizinhos, longe dos seus sonhos, longe de tudo e de todos. Porque agora, pelas minhas contas nessa história, se ela teve o seu primeiro ciclo menstrual aos 12 anos, e ela passa 12 anos enferma, ela tem 24 anos. E uma mulher com 24 anos naquela época já deveria estar casada, já deveria ser mãe de filhos, já deveria ter uma história para contar, já deveria ter uma história para vivenciar. E essa moça da história, a mulher do fluxo de sangue, a minha heroína nesta noite, ela não tem vida durante 12 anos. E nesses 12 anos ela compara a sua vida à vida dos outros que moram no Vale dos Rejeitados, leprosos, cegos e paralíticos. Israel não aceitava ninguém que fosse anormal. Todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de anomalia eram arrancados da sociedade e colocados do lado de fora da cidade. Pastor, calma aí, eu já vi cegos no meio da cidade, já vi paralíticos no meio da cidade e já vi leprosos. Sim, esses foram aqueles que receberam um salvo-indulto dado pela prefeitura da cidade. Aos cegos era dada uma capa, aos leprosos era dada uma placa que ia sobre o seu peito e coisas mais. Essas pessoas que recebiam placa sobre o seu peito ou recebiam uma capa, eram pessoas tidas pela sociedade como alguém que teve uma alcunha, como alguém que caiu no coração de alguém que era amigo dos poderosos e conseguiu então aquele salvo-indulto para entrarem na cidade. Você lembra disso, né? Lembra de Bartimeu, quando ele vê Jesus, quando ele ouve falar que Jesus está passando? O cego que ouve falar que Jesus está passando começa a gritar. E quanto mais ele grita, mais tentam oprimi-lo, até que Jesus tem a sua atenção chamada, e ele manda trazer o cego. Lembra do que foi que Bartimeu fez? Quando falaram para ele, o mestre está te chamando, ele fica de pé, ele pega uma capa que está sobre os seus ombros e joga fora aquela capa. Se você nunca soube o motivo, eu estou te dizendo agora. Naquele momento ele estava dizendo, não preciso mais de esmola do império, não preciso mais de alvará da prefeitura, não preciso mais da mão do governo. Agora quem vai falar comigo é o Messias de Israel, é aquele que pode tudo e um pouco mais. Alguém acredita na presença desse Messias aqui? Por gentileza, então, dá só mais um grito de glória para empolgar o coração desse pregador aqui.
Então imagine vocês que o cego tinha capa, os leprosos também, mesmo com a plaquinha no peito. Como a doença era contagiosa, não bastava ter a placa no peito, eles tinham que gritar: sou imundo, estou imundo. Esses homens que tinham esses dons, entre aspas, dados pelo governo, não podiam dormir na cidade. Eles entravam de manhãzinha, iam pedir suas esmolas, recebiam dinheiro. E olha que coisa linda, talvez você nunca soube disso, pastor Napoleão, quando eu estudei isso eu me emocionei. Os cegos e os leprosos eram responsáveis por dar comida às pessoas do vale dos rejeitados, porque eles pegavam oferta durante o dia todo, e no fim do dia compravam mantimento, e atravessavam a porta, iam ao vale dos rejeitados e davam comida aos necessitados que ali estavam. Imagine vocês depender de cego e de leprosos, pois era este convívio que eles tinham. Mas a minha heroína dessa história, mesmo não tendo lepra, mesmo não tendo problema de cegueira, nem nenhuma anomalia física, porque as pessoas olhavam para os paralíticos e diziam: quem pecou? Esses ou seus pais? Foi obrigado Jesus dizer assim: às vezes ninguém peca, às vezes as coisas que acontecem desconfortavelmente na nossa vida é só para que o nome de Deus seja glorificado na nossa história. Então imagine vocês que ela, mesmo não tendo anomalia física externa, ela é proibida de entrar na cidade. Ela nunca pôde pedir esmolas, ela nunca pôde receber um salvo-induto. Ela passou 12 anos com uma doença macabra. Pergunte por quê? Eu só falo se todo mundo perguntar. Imagine você com uma doença que era para ter te matado, porque o corpo humano tem pouco mais de 6 litros de sangue, e ela sangra durante 12 anos, ininterruptamente. As pessoas que estão com ela já devem ter falado sobre a sua morte. Alguns previram a sua morte, mas ela não morre de jeito nenhum. As pessoas devem brincar, dizendo: nem Deus nem o diabo quer esta aí. O que foi que ela cometeu? Qual o pecado miserável e desgraçado que ela cometeu? Ninguém entende, porque a anomalia genética que está sobre ela é algo impensado. Um dia no Vale dos Rejeitados, respire fundo, muda a música, Roberto. Imagine num dia em que todo mundo esperava que terminasse mais uma vez comendo aquilo que os leprosos e os cegos trouxessem, quando de repente um daqueles que tinha um salvo-induto, ou cego ou leproso, entra gritando, dizendo: gente, tem algo diferente na cidade hoje. Tem um homem lá na cidade. E os outros vão juntando, porque notícia no meio do Vale dos Rejeitados era interessante. E as pessoas perguntam: como assim que homem? É um homem cabeludo, é um homem barbudo, é um homem que quando olha na gente, os seus olhos parecem que vão rasgar a nossa alma. Quando ele abre a boca para falar, os nossos ouvidos tilem dentro dos nossos crânios. E diz: mas o que é que esse homem faz? Ele faz sinais. Mas interessante é quando ele vai chegando, a multidão que vem na frente dele vem gritando: eis aí o Yeshua. E a multidão que está atrás grita: é o Machia de Israel. Yeshua, o Machia de Israel. Ou seja, é Jesus, o Messias, o Salvador, o que cura, o que liberta, o que salva, o que traz a esperança. E se não me falha a memória, ele está aqui nesta noite. E ele é tão grande que os seus pés estão no centro deste pavilhão, mas a sua face está diante dos serafins que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o pavilhão já está ficando cheio da sua glória. Tem alguém que acredita que a presença dele está aqui? Então levante a mão direita com carinho e respeito. Eu gosto dessa hora só para ver quem não me obedece. Tem uns crentes que só o sangue de Jesus, né? Põe a mão no ombro da pessoa agora com carinho e respeito, principalmente se ela não te tocou, porque esse aí precisa mais do que você. Agora chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. Isso tira ela do lugar. Eu não vou nem olhar aqui para trás, porque se os meus companheiros não estiverem fazendo isso, eu vou ficar triste, mas eu sei que eles estão fazendo. Chacoalha a pessoa, chacoalha, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Não, dá um berro, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: para sacudir a sua fé. Nem tudo está acabado, o Messias está aqui. Ao darem a notícia, os que têm o salvo-induto se vestem dele. Os cegos vestem suas capas, os paralíticos vestem suas capas, os leprosos vestem as suas placas. E num grupo sai em busca da esperança. O grupo que não podia, porque não tinha o salvo-induto, retornam para a sua vida medíocre e se escondem pelos cantos do Vale dos Rejeitados. A mulher da minha história não pode ir, pastor Napoleão. Ela não tem o salvo-induto. E juntamente com os demais que estão jogados às traças, estão sentadas num canto. Até que ela faz algo, e é aqui que ela se torna minha heroína.
Ela se levanta, com sua pele esbranquiçada, com seus olhos fundos, com anemia mais do que profunda, quase que um cadáver andando, quase que um zumbi exposto. E ela faz algo que ninguém consegue entender. Ela coloca uma capa, uma espécie de burca que dá para tampar a sua cabeça, e se ajeita. Imagina a Madre Superiora dizendo: onde você vai? Ela diz: eu vou atrás do Messias. E os outros que estão ali dizendo: você é louca, faz 12 anos que você está aqui, se você for lá e alguém te ver, vão te matar. A multidão inteira da cidade está lá. Se verem você com essa pele branca, com esse olho profundo, vão saber a sua história conhecida na cidade. Você é a mulher amaldiçoada, não vai dar tempo de você chegar perto dele, vão te matar. E aí que a minha heroína se manifesta. Respire fundo. Eu imagino ela dizendo: se eu ficar aqui eu vou morrer. Hoje, amanhã, sabe Deus quando. Se eu sair daqui, pastor Fabiano Barcelo, eu também posso morrer. A diferença é que já que é para morrer, eu vou morrer tentando. Vou repetir, a diferença é que já que eu vou morrer, eu quero morrer lutando. Eu quero olhar para os olhos da morte e falar: você me leva, mas não sem esforço. Não sou covarde, sou fraca, mas não sou covarde. Vou repetir, sou fraca, mas não sou covarde. Deus essa noite trouxe você aqui só para te dizer: se você for fraco, Ele até aceita. Se você for fraco, é só pedir ajuda, Ele cata na sua mão, Ele pura muralhas com você. Mas ao covarde, eu vou fazer um pedido: volta para casa, vai para a rodoviária, vai para o ônibus. Se você veio para cá só para fingir que é, só para dizer à sua mãe que você possivelmente acredita, se você veio para cá, mas não acredita em nada do que é pregado aqui, não acredita em nada do que é falado aqui, por favor, não fique entre nós. Você vai atrapalhar o milagre, você vai fazer sombra sobre o milagre alheio. Não tem nada pior do que vir para uma festa como essa, que é tradicionalmente uma festa pentecostal, e sentar do lado desse irmão que está do seu lado aí, que está acontecendo milagre com ele agora. Está caindo neve de tão gelado que ele está. Não dá para ficar do lado de uma pessoa que não abre a boca, não levanta a mão, não se move. Isso aqui não é uma missa, isso aqui não é um velório. O nosso Deus está vivo, já ressuscitou. Se tem alguém que concorda, por favor, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Traz ele. Milagres. Já que você veio, não custa. Tenta. Não termina a noite de braços cruzados, não termina a noite filosofando. Chega de filosofar. Chega de dizer to be or not to be, that's the question. Chega. Já que você veio, o milagre vai acontecer. Não, eu vou repetir, já que você está aqui, o milagre vai acontecer. Eu vou repetir com outras palavras: o milagre só é atraído quando alguém toma uma atitude. Quero ouvir agora um grito: atitude. Eu pregava alguns anos atrás no Rio de Janeiro, na cidade de São João do Meriti, e conheci em São João do Meriti o pastor Benjamin, um ancião de quase 2 metros de altura. A mão dele parece uma raquete de tênis. E o pastor Benjamin me disse: pastor Marco, uma vez aconteceu aqui um milagre profundo, por causa de uma atitude. Ele disse: uma irmã nossa saiu aqui do ponto da favela ou da comunidade e deixou em casa seus 5 filhos, 5 crianças, o mais velho de 12 anos. E ela foi até a igreja orar. Era culto de círculo de oração, sábado pela manhã. E a irmã foi ao culto e orou e buscou a face do Senhor. E quando ela voltou para casa, ela viu um tumulto na frente do seu casebre, corpo de bombeiro, a vizinhança toda. E ela percebeu que era algo ruim. Quando ela foi se aproximando, alguém anunciou que ela era a dona da casa. Já vieram os paramédicos, deram um sedativo a ela, e ela passou mal. Ela nem sabia o que era, mas já passou mal só por ver tudo aquilo. Apagou e acordou no hospital. Aí vem a notícia macabra: o filhinho mais velho dela, de 12 anos, encontrou um potinho de pó vermelho dentro de casa, e ele achou que era suco de morango, e fez suco para os outros irmãozinhos beberem, e era veneno de rato. O gosto do açúcar tapou
o gosto acre do veneno. As crianças beberam, se intoxicaram. Quando o mais velho foi chamar o vizinho, o mais velho caiu também, espumando. Levaram eles para o hospital. Resultado: as 5 crianças vieram a óbito. Quando a irmã acordou do sedativo que deram a ela, e gradativamente foram contando a história, ela entrou em crise, naturalmente qualquer mãe entraria. E depois de 1 hora, 1h30 mais ou menos, quando ela já voltou em si, o enfermeiro disse: a senhora precisa ir comigo até ali para reconhecer os corpos. E levaram ela para dentro do necrotério. Quando o enfermeiro foi com ela até o necrotério, estava entrando com ela, alguém chamou o enfermeiro. Quando o enfermeiro deu a volta por trás da porta, ela foi, empurrou a porta e trancou a porta, chaveou a porta. Tinha só uma vidraça. E o enfermeiro começou a bater na porta, pedindo para ela abrir. Ela não abria, ele foi buscar socorro. E ela passou por aquelas mesas de mármore, onde estavam os 5 filhos dela mortos. E o pastor Benjamin disse que ela chegou perto de todas as crianças, tocou na cabeça de cada uma delas e começou a chorar e olhar para o céu e dizer: Jesus, eu estava orando. Eu estava orando, Senhor. E ela entrou numa oração travada, segurando o corpo dos seus filhos, um a um, dizendo: Jesus, eu não estava fazendo coisas que não devia, eu não estava onde não devia, eu estava em jejum, orando na sua casa. Eu não admito que os meus filhos fiquem nesta pedra. Pastor Benjamin disse que quando ela chegou perto do menininho mais novo, já faltando forças a ela, ela pegou suas lágrimas e passou no rosto do menino e disse: Jesus, eu estava orando. Quando o menininho então fez assim: Atim. Quando o primeiro fez a tichinha, ela saiu correndo e passando a mão nas lágrimas dela e passando no rosto dos outros. Jesus, eu estava orando por esse aqui também, por esse aqui também, por esse aqui também. As 5 crianças voltaram à vida. O jornal Globo não divulga, isso a Rede Globo não fala. Nós sabemos o Deus que é capaz de fazer tudo e um pouco mais. Quem acredita no seu Deus? Então, por favor, comece a adorar. Comece a adorar, o seu milagre está chegando também. É só dizer: papai, eu não estou aqui brincando, eu não vim para a praia, eu não vim para comer camarão, eu vim, Senhor, para orar. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Deu um tumulto no hospital. Ela abriu a porta, as crianças saíram ainda meio tontinhas, todas voltaram à vida. Quando a notícia esparrama, o hospital vira um pandemônio. Daqui a pouco levaram essa mulher para uma sala com o médico também chorando, tremendo, porque ele foi que atestou que as crianças estavam mortas. Mal conseguia fazer uma receita. Ela disse: para que isso aí, doutor? Ele disse: olha, eu quero que a senhora leve essa receita e dê para os seus filhos a cada meia hora um copinho de leite, para ajudar a desintoxicar. Aí a irmã fechou o rosto, começou a chorar, disse: doutor, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro para comprar leite para os meus filhos desse jeito. Ela disse que o médico deu um murro na mesa, olhou para ela e falou assim: mulher, com a fé que você tem nesse Deus, se você falar com ele agora, ele faz o encanamento da Parmalat dentro da sua casa. Vai brotar leite pela torneira da sua casa. Gente, eu sou daquela época onde a gente acreditava em milagre. Alguém acredita em milagre nesse lugar? Quem veio em busca de um milagre? Então, por favor, dá mais um grito. Só mais um, só mais um. Isso, chacoalhe alguém do seu lado. Diga: acredita por você, acredita por mim. O milagre não vai acontecer. O milagre já está acontecendo nesse lugar. Você crê nisso? Tome o seu assento, por gentileza. E eu encerro aqui. Mas eu vim aqui só para uma coisa nessa tarde: dizer para você que milagres acontecem na nossa vida quando tomamos atitude. A atitude da mulher do fluxo de sangue deu a ela um milagre. Ela rompeu a multidão. Ela não encostou no cabelo de Jesus, ela não pegou o suor dele, ela colocou a ponta dos dedos na roupa dele. E quando ela encostou na roupa dele, Jesus travou e disse: alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, tem uma multidão te apertando. Ele disse: não, alguém tocou na minha unção, alguém tocou no meu milagre.
Alguém tocou na minha virtude. Pode ter uma multidão aqui, mas só alguns vão receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite. Só alguns vão receber o milagre. Não adianta ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vou soltar tudo aqui. Não adianta ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Nem com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Milagre se conquista no grito, no toque, na atitude. Por favor, extravasa, deixa Deus te tocar.